Está processando ainda. Muito bem. Vocês conseguem me ver direitinho? Estou enquadrado direitinho aí na câmera? Digam para mim, por favor. Estamos voltando para essa que é a terceira parte do nosso encontro de hoje, né? Já falamos sobre leitura como busca por sabedoria, como busca por me diferenciar dos outros, por perceber e respeitar o que os outros têm de diferente de mim. Já aprendemos que quem lê se autotransforma e, à medida que se autotransforma, também consegue jogar luz para iluminar os outros, para levar os outros a alguma transformação. E nós vimos que os contos populares são histórias que vão passando de família para família, de geração para geração, do mais velho para o mais novo, e que cada um vai modificando essas histórias, tá? Agora eu quero ler com vocês um pequeno parágrafo organizado em sequência argumentativa, e é exatamente uma sequência argumentativa a respeito do gênero conto, tá? Eu vou compartilhar com vocês essa imagem, vamos dedicar uns 10 minutinhos a isso. Eu queria que vocês estivessem... Eu queria não, vocês precisam estar bastante atentos para entender isso direitinho, tá? Pronto. Digam para mim se vocês estão conseguindo ver direitinho aí esse parágrafo, certo? Trecho da introdução do livro Como e Por que Ler, do escritor Harold Bloom. Eu tirei um trechinho lá para nós lermos aqui, a fim de percebermos duas coisas. Uma é o que ele diz sobre o gênero conto, e outra é como ele organiza, como ele diz isso em sequência argumentativa, certo? Zinha? Quero que vocês aprendam a identificar as partes de uma sequência argumentativa e quero que vocês aprendam também, através do esforço, a conseguir construir uma sequência argumentativa. Então, eu vou dar para vocês umas dicas aqui da organização das ideias, dos verbos que são usados. Vocês vão ver com o escritor de mão cheia, ele está traduzido, né? Não é, ele não escreveu em inglês, ele está traduzido, mas a tradução nos ajuda a compreender isso que eu vou mostrar. Então, olha, no livro Lonely Voice, Voz Solitária, né? O escritor irlandês Frank Fulano das Quantas, né, O'Connell, exalta o conto como um gênero literário e o considera o veículo ideal para discorrer sobre pessoas solitárias, especialmente aquelas marginalizadas pela sociedade. Gente, o que eu quero que vocês percebam que é nesse parágrafo aqui, que funciona como nesse parágrafo aqui, é o seguinte: esse trecho aqui é o pensamento anterior ao pensamento do parágrafo. Esse trecho aqui, ele funciona como uma espécie de tese anterior. Então, eu vou chamar isso aqui de pensamento anterior ao do parágrafo. O pensamento anterior ao parágrafo é um pensamento, uma reflexão, uma ideia, um ponto de vista ou um argumento que está no livro Lonely Voice, Voz Solitária, do escritor da Irlanda, né, irlandês, chamado Frank O'Connell. Okay? Quem está escrevendo esse parágrafo? Harold Bloom. Aí nós vamos ver agora o seguinte: Harold Bloom vai concordar ou vai discordar desse pensamento anterior? Harold Bloom vai apresentar um argumento a favor desse pensamento anterior ou ele vai apresentar um contra-argumento que é contrário a esse pensamento anterior? A resposta para essas perguntas é justamente a análise desse parágrafo como sequência argumentativa. Certo? Olha a expressão que Harold Bloom diz. Se isso fosse verdade, se ele está dizendo assim, se isso fosse verdade, logo ele está dizendo que isso não é verdade. Então, aqui eu tenho Bloom versus Frank O'Connell. Tudo certo para vocês até aqui? Digam para mim. Escrevam aí no chat, digam alguma coisa. Essa é a primeira parte.
Então, o que uma prova como o Enem quer que você seja capaz de fazer ao organizar as ideias no desenvolvimento? Exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Tem um pensamento anterior e você agora vai mostrar o seu pensamento. Poderia ser concordando, mas no exercício de Harold Bloom aqui, o exercício dele é de mostrar uma verdade melhor do que a do escritor irlandês Frank O'Connor. Ok? Então, se isso fosse verdade absoluta, então veja, ele vai discordar completamente? Não. Então percebam, olha, que argumentar é você pensar a sutileza, o detalhe, é você relativizar as coisas. Então, um texto organizado em sequência argumentativa, ele é escrito, possivelmente, como nós estamos vendo aqui, para concordar em parte ou para discordar em parte. Então, pode até ser verdade o que o escritor irlandês disse, mas não é uma verdade absoluta. Certo? Então, se isso fosse verdade, agora olha a forma verbal, olha. O conto teria se tornado a expressão oposta de uma de suas origens mais prováveis. Qual é a origem mais provável do conto? A balada folclórica. Eu não sei dizer para vocês agora exatamente o que é uma balada, mas vamos pensar assim, que são as narrativas folclóricas orais da tradição anterior a essa tradução de literatura escrita. Certo? Então, veja, qual é o argumento de Harold Bloom para discordar parcialmente de Frank O'Connor? É que o conto não é o oposto total do folclore. Tem algo de folclórico ainda no conto. Tudo bem? Então, a ideia de que o conto é para mostrar, apresentar os marginalizados, os solitários, abandonados da sociedade, não é uma verdade assim 100% aceitável. Tudo bem até aqui, gente? Aí ele vai apresentar outro argumento, olha. Se isso fosse verdade, olha o outro argumento aqui, ó. Se assim fosse, então o que eu quero que vocês aprendam com esse momento aqui, mais 5 minutos nesse parágrafo? É que vocês aprendam a trazer a ideia do outro, dizer se isso fosse verdade, aí vem uma informação que mostra que o outro não está 100% certo ou está equivocado, e que vocês acrescentem informação. Se assim fosse, vocês podem copiar esse trecho e colocar como uma construção na mente de vocês para vocês utilizarem ao desenvolver parágrafos argumentativos para o resto da vida. Se assim fosse, o conto... Deixa eu colocar uma cor aqui totalmente diferente. Deixa eu ver, um azul. Se assim fosse, o conto, diferentemente do poema lírico e do romance, se assim fosse o conto, diferente do poema lírico e do romance, capazes de nos causar sensações múltiplas de alegria e tristeza, provocaria em nós um efeito limitado, noção que jamais se aplicaria aos contos de Chekhov e dos poucos contistas que a eles se igualam. Então, veja só, se o conto ele apenas se prestasse a isso que o cara diz, está aqui, olha, ideal para discorrer sobre pessoas marginalizadas, se o conto servisse para isso, discorrer sobre pessoas marginalizadas da sociedade, o conto não teria a riqueza de significado que o conto tem. Deu para compreender, gente? Deu para compreender? Marginalizados, assim como representar os marginalizados. Deu para compreender? Então, o que eu peço para vocês como orientação de professor? Copiem esse trecho. Depois de copiar, você risca as partes que você não precisa, que você não vai usar em outras produções textuais. E deixa o miolo que você vai usar em outras construções textuais. E quando eu pedir um parágrafo argumentativo, você escreve imitando Harold Bloom. E na hora de uma prova, você escreve imitando Harold Bloom. Deu para compreender? Você vai dizer, existe tal pensamento, ponto. Se esse pensamento fosse uma verdade absoluta,
tal coisa não seria verdade. Ponto. Se esse pensamento estivesse certo, tal outra coisa aqui ocorreria, e, na verdade, ela não ocorre. Pronto. Você tem na sua cabeça uma forma de organizar as ideias em sequência argumentativa. Era isso que eu queria demonstrar para vocês. E quero dizer para vocês que os contos que nós vamos ler e os grandes escritores que se assemelham a esse escritor russo chamado Chekhov, então, esses grandes escritores, a literatura deles não se presta só a essa coisa de representar os marginalizados, também, mas vai além. Ela desperta em nós múltiplas sensações de alegria, de tristeza, de descoberta, certo? Tudo bem? E tem alguma coisa ainda de folclórico em tudo quanto é conto. Tem algo de oral, algo de conversa na fogueira, no alpendre e por aí vai. Certo? É isso que Harold Bloom nos apresenta. Então, só fazendo uma revisão do que eu já mostrei, olha, eu apresentei aqui, olha, para vocês aprenderem, né? Esse trecho inicial é o pensamento anterior ao texto, é a tese anterior, vamos tratar assim, é a tese anterior ao texto, certo? Tese anterior, é o ponto de vista anterior. Qual é o ponto de vista anterior? O de que conto ele é primordialmente para discorrer sobre pessoas marginalizadas. Aí o Harold Bloom instaura as expressões, olha. Em tradução, claro. Eu fui olhar no inglês, tem o correspondente lá. Se isso fosse verdade absoluta, seria. Se isso fosse, provocaria. E ainda tem aqui, ó, se aplicaria. Então, você usa essa forma de passado imperfeito, né? Aplicaria, seria, para você discordar dos outros. E a estrutura do se então, para fazer uma argumentação, digamos assim, quase lógica. Tem um quê de lógico no jogo com as ideias aí. Vocês que são de informática sabem disso muito melhor do que eu, né? O que vem depois do então é a inferência lógica do que você apresenta como condição. Culpa de Márcio Vinícius, de Vinícius Moraes aí, para eu estar explicando dessa forma, certo? Tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas? Copiem esse parágrafo. Depois você marca com marca-texto as partes que eu estou destacando aqui para você ter na sua cabeça. E na hora de você escrever, você pratica isso. Tal pessoa disse tal coisa. Se isso fosse verdade, seria isso e aquilo outro. Se assim fosse como essa pessoa diz, aquilo outro. Na verdade, o que ocorre é A, B e C. Então, esse pensamento aí é equivocado. É isso que eu quero que vocês botem na cabeça. Beleza? Tranquilo? Alguma pergunta? Eu vou parar nossa gravação. Encerrei esse momento. Vamos para o último momento do nosso encontro de hoje, certo?